Olá pessoal, bem-vindo. Obrigado a vocês que me acompanham aqui junto ao tutorial. Eu vou falar hoje a respeito de como é que a gente pode proceder para criar aqui um modelo que é uma corrente no formato cubano. Vamos ver como isso é simples usando a versão 2.82. Antes, porém, de começar o tutorial, eu peço uma pausa e licença a vocês para explanar um pouquinho a respeito de um assunto que tem sido muito veiculado aí nos jornais, na TV e na internet, e é algo bem delicado para o momento. Trata-se dessa questão da pandemia. Não sou nenhum especialista para dizer o que é que eu acho, mas eu venho aqui pedir a vocês para que nos unamos e reforcemos a nossa proteção de acordo com o que é recomendado aí pelos profissionais de saúde e pelos órgãos competentes. Vamos proteger aí os nossos idosos, as nossas crianças e as pessoas que têm a baixa imunidade em relação a esse mal. É evidente que dias melhores virão, mas temos que nos consolidar em relação a essa questão. Então vamos fazer a nossa parte. Vamos então começar aqui o nosso tutorial. Para poder fazer o nosso experimento, eu vou inicialmente apagar o objeto público usando o X. Vou desabilitar aqui a visão da light, que é a lâmpada, e da câmera, que eu não vou precisar. E vou clicar aqui no gizmo, na letrinha Z, onde eu vou ter a vista superior aqui da nossa área. Para poder criar um objeto aqui para fazer o efeito, eu vou utilizar dois objetos do tipo curva. Então, primeiro eu vou clicar em Add, Curve, eu vou usar o modelo aqui círculo. Vou aproximar esse primeiro círculo e vou transformar a aparência dele para criar o efeito que eu preciso. Então eu vou entrar no modo Edit Mode, vocês vão ver que o círculo Bezier ele é formado de um segmento em forma de uma espinha e ele tem 4 pontos de segmentos que subdividem justamente esse círculo. Um na parte superior, um na parte inferior, um na direita e um na esquerda. Cada ponto de segmento desse tem os seus pontos de âncora, que são essas extremidades, no caso da direita está acima e abaixo, que nós vamos utilizar para fazer aqui uma alteração na forma. O primeiro passo vai ser nós selecionarmos esse ponto de âncora aqui do segmento direito. Com ele selecionado, nós vamos digitar separadamente R de rotação, X que é o eixo, 60 que é o ângulo, Enter. Rotacionamos em X 60 graus. Vamos então selecionar agora esse ponto de âncora aqui da esquerda, do ponto de baixo, e vamos digitar novamente separadamente. R, no caso o eixo é Y, 60 que é o ângulo, Enter. Vamos repetir o passo aqui no ponto de âncora do segmento que está à esquerda, clicando em cima. R de rotação, X que é o eixo, vou usar menos 60, Enter. E por último, eu vou selecionar esse ponto de âncora aqui da direita, do segmento superior, e vou usar o atalho separadamente, R, Y, que é o eixo, menos 60, que é o grau. Enter. Eu crio uma deformidade aqui na curva, então eu vou voltar para Object Mode. Se eu movimentar aqui o gizmo, vocês vão ver que eu criei essa ondulação aqui na curva. Voltando à vista de cima, vamos então introduzir o nosso segundo objeto circular. Então nós vamos vir aqui em Add, Curve, vamos usar o círculo novamente. Eu vou diminuir um pouco esse círculo, vou usar o S de escala, deixá-lo aqui mais ou menos nessa proporção. E vou ativar o Transform de movimento. Vou encostar o cursor na seta vermelha e vou trazer esse círculo aqui para a direita. Vamos então dar a aparência dessa curva usando o perfil que vai ser esse segundo círculo que eu criei. Isso pode ser feito selecionando o objeto que eu modifiquei, clicando no ícone que o representa aqui no editor de propriedades, que é o ícone Object Data Properties. Eu vou correr a uma configuração chamada geometria. Eu vou abrir essa configuração, correr um pouquinho mais. Vocês vão ver que eu tenho uma opção chamada Bevel, que é a chanfrura. Nela eu tenho essa condição de selecionar um objeto para criar o efeito a partir de outro. Então quem é o objeto que eu vou usar aqui para o efeito? Vai ser o nosso círculo, que é a curva de Bezier. Então eu vou clicar no conta-gotas e vou selecionar esse objeto. Percebam que esse objeto aqui, ele utilizou o perfil desse círculo para fazer a formatação que estamos vendo.
Porém, eu vou selecionar esse círculo, vou diminuir um pouquinho com a escala, S de escala, e vou deixar mais ou menos nessa proporção. Vamos então transformar esse objeto aqui principal no objeto do tipo Mesh, pois ele ainda é um objeto do tipo curva. Então nós vamos vir em Object, usar o Convert Tool e vamos clicar em Mesh. Pronto. Eu não vou precisar mais usar esse círculo, então eu vou selecioná-lo e vou deletá-lo com a tecla X. Vamos então dar um giro aqui nessa malha. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um RX90. É como se nós estivéssemos vendo esse objeto de lado. Para criar o efeito aqui da corrente no estilo Cubana, eu vou acrescentar um outro objeto na área. Esse objeto dessa vez vai ser um cubo. Então vou clicar em Add, vou usar uma Mesh do tipo Cube. Vou usar um S para poder ampliá-lo. Com todo o objeto tomado, para eu ver o que está dentro, eu vou transformar esse cubo numa aparência wireframe. Então eu clico nesse ícone aqui que representa a Object Properties, vou correr as configurações até encontrar aqui uma opção chamada Viewport Display. Eu vou abrir as suas configurações, vou correr com o Scroll até encontrar essa opção Display As. Em vez de Texture, eu vou usar Wire. E a gente consegue ver o que está dentro aí do cubo, que é o nosso objeto transformado. Vamos então selecionar o cubo e vamos escaloná-lo pelo eixo Y, que é essa linha verde. SY, vou diminuir um pouco. E com o Transform eu vou trazer, fazendo com que ele encoste a sua parte inferior bem nessa ondulação que estamos vendo aqui, ó, nesse pontinho aqui. Eu vou dar uma duplicata desse objeto usando Shift D. E vou correr pelo eixo Y, usando Y. Vou trazer essa duplicata aqui para baixo e vou também encostar essa parte superior dela bem nesse chanfro de curva que tem aqui. Então, com esses dois moldes aqui do cubo ativos, com esse de baixo selecionado, eu vou usar o Shift e vou selecionar o de cima. Eu vou unir esses dois objetos usando o atalho Ctrl J. Com esses objetos unidos, eu vou então selecionar a malha que eu transformei com a curva. E com ela selecionada, eu vou aplicar um modificador que vai me permitir eu deformar o objeto através de operações matemáticas. Então eu vou clicar na chave e vou usar um modificador do tipo Boolean. Para o Boolean, vocês podem notar aqui que eu vou puxar. Ele está com a cor vinho, então ele precisa de algum objeto para criar o efeito. Quem será o objeto? Vai ser o objeto que eu criei aqui com esses dois cubos. Mas eu tenho que escolher a operação. Nesse caso, a operação que eu vou usar é uma operação de diferença. Então eu vou selecionar aqui qual é o objeto que eu quero utilizar para o efeito. Eu clico no conta-gotas e clico no cubo que foi unido. Repare que ele cria um efeito interessante aqui, porém eu ainda não apliquei, eu preciso aplicar. Então clico em Apply e aqui eu já criei a modificação a partir do Boolean. Eu posso agora selecionar os cubos que foram unidos, usar a tecla X e apagá-los, pois não mais precisarei dele. Eu vou então selecionar a malha que foi transformada. Com ela selecionada, eu vou buscar o ícone que representa o objeto malha, que é o ícone em forma de um triângulo com 3 pontinhos. Trata-se do Object Data Properties que está selecionado. Aqui eu tenho uma opção chamada Normals, eu vou abri-la e vou clicar em Auto Smooth. Veja que eu consigo tirar aquelas deformidades que apareciam na parte de baixo. Se eu movimentar agora, vocês vão ver que eu tenho um objeto com aparência diferente. Vamos então, pela vista de cima, fazer a rotação desse objeto em X novamente. RX90, Enter. Eu já tenho o aro aqui do nosso objeto. Para criar o efeito do aro agora, ou da nossa corrente, nós vamos selecionar o objeto principal, usar o Shift D, que é a duplicação, e X para fazer a duplicação correr pelo eixo X. Vamos arrastar até esse ponto onde encostamos cada aro desse aqui nesse canto. Vamos usar agora o Shift R para repetir a ação. E nós vamos repetindo e criando aí essa deformidade que vocês estão vendo. Vou usar o Scroll
E tendo criado esse filamento aqui, que imita aquele estilo de pulseira cubana, nós vamos fazer o seguinte, eu vou clicar fora, nós vamos ativar a ferramenta aqui em cima, encostando em Select Box, pressionando o botão esquerdo, vamos usar a ferramenta do tipo Select Laço. Com essa ferramenta ativa, eu vou pressionar o botão esquerdo e com o laço aqui eu vou selecionar todos os aros que eu criei. Para uni-los, eu vou usar o Ctrl J. Eu preciso agora fazer com que o seu ponto de origem venha para o centro. Então eu vou usar o atalho, que é o botão direito do mouse clicado, e vou usar a opção Set Origem, usando essa opção Origin to Center of Mass. Eu estou dizendo aqui que o ponto de origem deve ir para o centro de massa do objeto. E ele fica aqui no centro. Vamos ativar o Transform e vamos arrastar a setinha vermelha para que ele fique bem aqui no centro da área. Com esse objeto criado, eu posso agora utilizar o modificador que vai me permitir criar matrizes desse objeto. Então eu venho aqui, aplico Add Modifier e vou usar nesse caso o modificador do tipo Array. O Array vai trazer um afastamento tendo como base o eixo X. Vocês vão ver isso aqui na opção chamada Relative Offset, que é o distanciamento entre a margem e os objetos. Então eu tenho um objeto original e uma matriz. Esse distanciamento é feito através dos eixos que estão aqui embaixo. Eu vou diminuir esse valor aqui de 1 para 0,85. Se eu encostar, eu ainda tenho algo incorreto aqui. Então eu vou tentar aumentar esse valor para 0,9. Posso usar 1,89. Eu ajusto de forma melhor essa condição do Relative Offset. Agora eu posso estender a contagem das matrizes, fazendo aqui um cordão maior para o processo. E aqui eu já criei o objeto que eu quero fazer para criar a nossa pulseira ou corrente com o formato cubano. Então eu vou agora adicionar na área, primeiro eu vou movimentar aqui o gizmo, um objeto que vai ser outro objeto do tipo curva círculo. Vou usar o S de escala para aumentá-lo bastante. Vou então selecionar o objeto, onde eu tenho o Array aplicado. Eu vou fechar as configurações do Array, que eu posso utilizar depois para reconfigurar. E vou adicionar, nesse caso, um modificador do tipo Deform, que é o Curve. O modificador Curve pede um objeto para ter o efeito. Quem será o objeto? Será o Bezier círculo que eu adicionei. Então eu clico no conta-gotas e clico no círculo. E aquele objeto ele passa a ter a formatação atendendo o diâmetro que eu configurei aqui da curva de Bezier. Aqui agora eu posso abrir as configurações do Array, utilizar o contador para aumentar aqui essa extensão do objeto. Para juntar essa corrente, eu posso simplesmente selecionar o Bezier. Vou selecionar aqui a mãozinha, vou usar o zoom, aproximar, e selecionando aqui o objeto que é o Bezier círculo, eu vou usar o S de escala e aos pouquinhos eu vou encostando aqui. Eu posso usar a tecla Shift, que vai me permitir fazer isso de forma mais suave, até encontrar o ponto de união entre as duas pontas. Então eu posso chegar aqui nessa condição. Tendo ajustado, eu clico o botão esquerdo e aqui eu tenho um cordão que eu posso utilizar com essa formatação. Lembrando a vocês, como nós vimos aí no tutorial anterior, que a gente pode, usando a seleção aqui da curva, utilizar o ângulo que nós queremos dar o efeito aqui. Eu posso utilizar, em vez de X, a opção "-X". Eu crio um cordão diferenciado aqui no processo. Agora cabe a gente aqui criar um efeito. Eu posso, nesse caso, criar um efeito metálico. Então para isso eu vou usar aqui a condição de trabalhar com o Lock Dev. Posso aplicar um material nesse objeto, New. Vou deixá-lo aqui com o modo Principal e vou usar uma cor. Isso é uma cor aqui entre o amarelo. E podemos dar um brilho com o uso do Metallic em 1. E o Roughen um pouco menor aqui, para dar um aspecto dourado
nesse cordão. Se eu quiser um aspecto prateado, eu uso a cor branca. Eu posso também jogar aqui uma imagem como plano de fundo para dar um efeito melhor de luminosidade no ambiente. Nesse caso, eu tenho que usar a visão em modo renderizado, vir aqui em Word, em vez de cor, eu posso clicar nessa opção aqui e selecionar o Environment Texture, que é a textura de ambiente. Ele está com a cor rosa, está pedindo uma imagem HDRI para ser usado aí no efeito. Como eu já tenho algumas baixadas, vocês podem baixar junto à internet. Eu vou usar esse modelo aqui como exemplo e vou dar o Open Image. Veja que existe a influência dessa luminosidade da imagem sobre o cordão. Eu posso simplesmente vir aqui em Strength no Word, clicar no pontinho e usar essa condição chamada Ray Depth. Eu fico somente com o cordão com o efeito que eu preciso aqui. Aí com a mãozinha e usando aqui a câmera, eu posso usar o scroll. Eu tenho aqui o objeto sendo apresentável. Então fica aí a dica de como é que a gente já pode aproveitar para fazer alguns modelos interessantes de pulseiras entrelaçadas usando esse recurso. Bom proveito e até o próximo tutorial.